No tribunal, meu ex exigiu metade da minha herança, mas meu advogado deu play no vídeo que gravei no carro dele. Eu me chamo Helena Sampaio. Tenho 34 anos. E o dia em que meu ex-marido, a amante dele e o advogado de defesa sorriram para mim no tribunal, achando que tinham acabado de me dar o golpe do século, eles não faziam ideia de que eu estava prestes a explodir a vida deles com um único arquivo de áudio e vídeo. Naquela audiência de divórcio, Gustavo, meu marido, recostou-se na cadeira de couro, ajeitou a gravata de seda italiana que eu tinha comprado e olhou para a juíza com aquela expressão de bom moço, de vítima sofredora que ele aperfeiçoou durante 8 anos. O advogado dele, um homem baixo, com um terno caro demais e uma moral barata demais, disse em alto e bom som, para que todos no tribunal ouvissem: Excelência, a senhora Helena está visivelmente perturbada. O luto pela morte do pai a deixou instável, paranoica e incapaz de gerir o patrimônio da família. Meu cliente, o senhor Gustavo, foi o pilar que manteve essa fortuna de pé nos últimos anos. Por justiça e pela própria segurança financeira dela, exigimos a curatela temporária dos bens e, claro, a partilha de 50% de todos os ativos líquidos e imóveis adquiridos ou valorizados durante a união, além de uma pensão compensatória de R$50 mil mensais. Eu ouvi aquilo. Ouvi ele me chamar de louca. Ouvi ele tentar roubar o império que meu avô construiu e que meu pai protegeu com a vida. A amante dele, Bianca, estava sentada na galeria, logo atrás, fingindo ser apenas uma assistente jurídica da equipe de defesa. Mas eu vi. Eu vi quando ela tocou o ombro dele discretamente. Eu vi o sorrisinho de canto de boca que ela me lançou. Um sorriso que dizia: Você perdeu, querida. O dinheiro agora é nosso. Eles achavam que tinham vencido. Eles achavam que a mulher dopada, triste e confusa dos últimos 6 meses, estava ali sentada, pronta para assinar a própria sentença de morte financeira. Mas então, meu advogado, Dr. Ricardo, se levantou. Ele não tinha pilhas de papéis. Ele não tinha gráficos. Ele tinha apenas um tablet conectado ao sistema de som e vídeo do tribunal. A juíza olhou para nós, esperando uma defesa, esperando gritos, esperando o drama. Doutor, Ricardo apenas disse: Excelência, antes de discutirmos a sanidade da minha cliente, gostaríamos de apresentar uma prova digital colhida há 2 semanas, um vídeo gravado no interior do veículo do Sr. Gustavo. Acredito que isso esclarecerá quem é, de fato, a pessoa instável e perigosa nesta sala. O sorriso do Gustavo vacilou. Foi apenas uma fração de segundo, mas eu vi o medo entrando nos olhos dele. Se você quer saber como uma herdeira que foi dopada, traída e humilhada conseguiu virar o jogo e fazer um tribunal inteiro prender a respiração, fique comigo. Essa não é apenas uma história de divórcio. É uma história de sobrevivência. Mas antes de eu te contar como destruí a vida dele, aperta o botão de gostei agora mesmo. Se inscreva no canal para não perder histórias como essa e comenta aqui embaixo. De qual cidade você está assistindo? Eu quero saber até onde minha justiça chegou. Tudo começou com o que eu achava ser um conto de fadas. Eu conheci o Gustavo há 8 anos. Eu tinha 26. Acabara de assumir uma diretoria nas empresas do meu pai. Gustavo era consultor financeiro. Charmoso, ambicioso, com aquele brilho nos olhos de quem quer conquistar o mundo. Meu pai, um homem que veio do nada e construiu um império de logística, nunca gostou dele. Na primeira vez que levei Gustavo para jantar na nossa casa no Morumbi, meu pai o analisou como quem analisa um balanço financeiro fraudulento. Depois que Gustavo foi embora, meu pai me disse, com aquela voz grave e rouca de cigarro: Helena, cuidado. Esse rapaz não olha para você. Ele olha para o que está em volta de você. Ele tem fome, filha. E não é fome de amor. Eu deveria ter escutado. Deus sabe como eu deveria ter escutado. Mas eu estava apaixonada. Gustavo me fazia sentir leve. Ele não se intimidava com meu dinheiro. Ou pelo menos era o que parecia. Ele dizia que queria cuidar de mim, que eu trabalhava demais, que precisava de alguém para dividir o peso. Nós nos casamos 1 ano depois.
Uma festa para 500 pessoas. O casamento foi perfeito. Os primeiros anos foram bons. Ou eu me convenci de que eram. Gustavo assumiu um cargo na empresa, a pedido meu. Ele era competente, não posso negar. Os lucros aumentaram. Ele era carismático. Todos gostavam dele. Mas a gaiola de ouro começou a ser construída tijolo por tijolo, tão devagar que eu não percebi que estava sendo murada. Primeiro foi a sugestão de que eu desacelerasse. Amor, você já tem tudo, ele dizia, massageando meus ombros depois de um dia tenso. Deixa eu cuidar das reuniões chatas. Fica em casa, cuida da reforma da casa de praia, você tem tanto bom gosto. E eu, tola, cedi. Aos poucos, passei a ir menos ao escritório. Minha assinatura, antes necessária em tudo, passou a ser solicitada apenas em emergências. Gustavo trazia os papéis para casa, eu assinava enquanto tomávamos vinho, sem ler as letras miúdas. Afinal, ele era meu marido. Ele me amava. O pesadelo real começou há 8 meses, quando meu pai faleceu. Foi um infarto fulminante. Eu perdi meu norte. Meu pai era meu melhor amigo, meu mentor, meu protetor. A dor foi tão avassaladora que eu mal conseguia sair da cama. E foi aí que Gustavo mudou. Não foi uma mudança brusca, de um dia para o outro. Foi como uma infiltração na parede. Primeiro uma mancha pequena, depois o mofo, até que a estrutura inteira apodrece. No velório, enquanto eu chorava abraçada ao caixão, ouvi Gustavo ao telefone. Ele não estava chorando. A voz dele era firme, executiva. Sim, agora o caminho está livre. Vamos reestruturar o conselho na segunda-feira. Não, ela não vai atrapalhar. Ela está fora de combate. Quando olhei para ele, ele desligou e veio me abraçar, com lágrimas falsas nos olhos. Vai ficar tudo bem, meu amor. Eu estou aqui. Eu vou cuidar de tudo, de nós, do nosso patrimônio. Nosso. Ele nunca tinha usado essa palavra com tanta ênfase antes. Nós tínhamos nos casado com separação total de bens, uma exigência do meu pai. Mas Gustavo agia como se a morte do meu pai tivesse anulado aquele contrato. Nas semanas seguintes ao enterro, minha saúde começou a deteriorar. Eu sempre fui uma mulher saudável, cheia de energia. De repente, eu vivia cansada, um nevoeiro mental constante. Eu esquecia onde tinha colocado as chaves, esquecia conversas que tivemos 5 minutos antes. Minhas mãos tremiam. Gustavo foi maravilhoso. Ele contratou uma enfermeira particular e uma personal trainer para me ajudar a me recuperar do luto. Bianca. Bianca era tudo o que eu não estava conseguindo ser naquele momento. Vibrante, forte, focada. Ela vinha todos os dias de manhã. Me dava vitaminas, sucos verdes, organizava meus horários. Gustavo dizia: a Bianca vai te ajudar a voltar a ser a Helena de antes. Mas eu só piorava. Comecei a ter alucinações leves, sombras no canto do olho, vozes quando a casa estava vazia. Uma noite, acordei gritando porque achei que tinha alguém no quarto. Gustavo acendeu a luz, me olhou com uma mistura de pena e irritação e disse: Helena, não tem ninguém aqui. Você está perdendo o controle. Talvez a gente precise aumentar a dose dos calmantes que o médico passou. Que médico? Eu não lembrava de ter ido a médico nenhum. Gustavo disse que o Dr. Siqueira tinha vindo em casa me ver enquanto eu dormia. Eu acreditei. Eu duvidava da minha própria mente. Foi a Bianca quem começou a sugerir que eu não deveria sair de casa. Você está muito frágil, Helena, ela dizia com aquela voz doce e enjoativa, enquanto misturava um pó branco no meu smoothie matinal. O mundo lá fora é muito estressante. Fica aqui, descansa. O Gustavo está resolvendo tudo. Eles estavam me apagando. Eu estava virando um fantasma na minha própria casa, na minha própria vida. O ponto de virada, o momento em que a minha loucura encontrou um momento de clareza aterrorizante, aconteceu há 1 mês. Era uma terça-feira. Gustavo tinha chegado cedo em casa, eufórico. Helena, desce aqui! Ele gritou da garagem. Eu desci segurando no corrimão porque minhas pernas pareciam feitas de gelatina. Na entrada da nossa mansão, brilhava sob o sol da tarde um carro novo. Um Porsche Panamera, preto, blindado, agressivo.
Gostou? Ele perguntou, passando a mão na lataria como se fosse a pele de uma mulher. É lindo, Gustavo, murmurei. Mas nós já temos 3 carros. E o dinheiro? O rosto dele fechou. A máscara de marido preocupado caiu por um segundo. O dinheiro é nosso, Helena, e eu mereço. Eu estou carregando essa família nas costas enquanto você brinca de bela adormecida. Ele percebeu o tom agressivo e suavizou. É para nós, amor. Para viajarmos quando você melhorar. Naquela noite, ele deixou a carteira sobre a mesa de centro enquanto ia tomar banho. Eu não sei o que me deu. Talvez fosse o instinto de sobrevivência do meu pai gritando do além. Talvez fosse a desconfiança que eu tentava enterrar. Eu abri a carteira. Dentro, escondido atrás dos cartões de crédito corporativos, havia um recibo. Um recibo de farmácia. Mas não era uma farmácia comum. Era uma farmácia de manipulação especializada. O valor era alto. R$ 2.000. A data era de 2 dias atrás. O nome do paciente no recibo não era Gustavo. E não era Helena. Era paciente BL, Bianca Lima. E a prescrição, haloperidol, quetiapina e compostos sedativos. Eu segurei aquele papel e senti um frio na espinha que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Eu sabia o que eram aqueles remédios. Meu pai teve um irmão com esquizofrenia. Eram antipsicóticos pesados, sedativos fortes. Eu não tomava aquilo. Ou tomava? Corri para o banheiro da suíte de hóspedes, onde eu guardava minhas vitaminas que a Bianca preparava. Peguei o frasco. Não tinha rótulo, apenas cápsulas coloridas. Naquele momento, o nevoeiro na minha cabeça se dissipou por um segundo, varrido pela adrenalina do terror. Eles estavam me drogando. O luto, o cansaço, as alucinações. Não era tristeza. Era veneno. Eu precisava de provas. Mas como? Eu mal conseguia ficar em pé sem tremer. Se eu o confrontasse, ele diria que eu estava delirando. Ele me internaria. Ele já tinha falado sobre isso semana passada. Talvez uma clínica de repouso seja o melhor para você, Helena. Eu precisava ser mais esperta. Eu precisava ser a filha do meu pai. No dia seguinte, fiz o maior esforço da minha vida. Fingi que tomei o smoothie da Bianca, mas cuspi no vaso de plantas assim que ela virou as costas. Fingi que tomei os comprimidos da noite, mas os escondi embaixo da língua e os joguei na privada depois. 2 dias sem a medicação e minha mente começou a clarear. A tremedeira diminuiu. O foco voltou. E com o foco veio a raiva. Uma raiva fria, calculista. Eu percebi que Gustavo amava aquele carro novo mais do que qualquer coisa. Ele passava horas nele. Ele fazia reuniões nele. Se ele estava escondendo algo, se ele estava conspirando, ele faria isso onde se sentisse seguro. No seu novo brinquedo. Comprei um microgravador espião online, com entrega expressa para o escritório de um antigo amigo do meu pai, o Dr. Ricardo, o único advogado em quem eu ainda confiava. Pedi para o Ricardo me trazer o pacote disfarçado de documentos de inventário. Naquela madrugada, enquanto Gustavo dormia o sono dos justos e dos canalhas, desci até a garagem. O Porsche estava lá, destrancado. Gustavo era arrogante demais para achar que alguém entraria ali dentro da nossa fortaleza. Instalei o dispositivo. Era minúsculo, ativado por voz e movimento, com uma bateria de longa duração e uma lente do tamanho de uma cabeça de alfinete. Colei com fita dupla face industrial embaixo do espelho retrovisor interno, virado para o interior do carro. Ficou invisível, camuflado na estrutura de plástico preto do retrovisor. Voltei para a cama, tremendo, e esperei. Durante uma semana, eu continuei o teatro. Ah, Bianca, hoje me sinto tão tonta. Eu dizia, tropeçando de propósito na sala. Gustavo me olhava com desprezo disfarçado de preocupação. Descansa, querida. Eu vou sair para uma reunião importante. Vou levar o Porsche. Reunião importante. 7 dias depois, aproveitei que Gustavo foi jogar tênis com o carro antigo. Ele dizia que o Porsche não podia pegar sol demais, e fui até a garagem. Recuperei o dispositivo.
Conectei no meu laptop antigo, que eu mantinha escondido no fundo do closet, sem acesso à internet para ele não rastrear. Havia dezenas de arquivos. Gustavo cantando músicas ruins no rádio. Gustavo gritando com funcionários no Viva Voz. Gustavo xingando o trânsito. Mas então encontrei o arquivo do dia 15 de maio, 14h30. O vídeo abriu. A imagem era nítida, 4K. O ângulo pegava perfeitamente os 2 bancos da frente. Gustavo entrou no carro. Segundos depois, a porta do passageiro abriu. Bianca entrou. Ela não estava com roupa de ginástica. Estava com um vestido justo, caro. Ela se inclinou e beijou Gustavo. Um beijo que revirou meu estômago. "E aí, amor, ela tomou a dose de hoje?" Bianca perguntou, ajeitando o cabelo no espelho, ironicamente olhando direto para a câmera escondida sem saber. "Tomou", Gustavo riu. "Aquela idiota toma qualquer coisa que você der na mão dela. Hoje de manhã ela estava babando no sofá. Foi patético." Bianca riu também. "Quanto tempo mais, Gus? Eu não aguento mais bancar a enfermeira boazinha. Aquela casa cheira a gente velha." "Calma, gata." Gustavo acariciou a perna dela. "O advogado já está com a papelada da interdição pronta. Precisamos de mais 1 ou 2 episódios de surto dela em público. Semana que vem tem o jantar de caridade da fundação. Eu vou levar ela. Aumenta a dose da quetiapina antes de sairmos. Quero que ela desmaie ou comece a falar nada com nada na frente dos doadores." Meu coração parou. Eles iam me dopar em público. Iam me humilhar na frente da sociedade inteira para justificar minha internação. "E depois?" Bianca perguntou. "Depois a gente interna ela numa clínica bem longe. O juiz me dá a curatela dos bens porque ela é incapaz. A gente vende a empresa, vende aquela casa horrível e muda para Miami. Com 500 milhões na conta, ninguém vai perguntar o que aconteceu com a pobre Helena." "E se ela morrer na clínica?" Bianca perguntou num tom casual, como quem pergunta se vai chover. Gustavo deu de ombros. "Acidentes acontecem. Mistura de remédios. Depressão profunda. O coração dela pode não aguentar. Seria uma tragédia. Eu seria o viúvo inconsolável mais rico do Brasil." Eles riram. Riram da minha morte. Riram do roubo do legado do meu pai. Eu fechei o laptop. Eu não chorava mais. As lágrimas tinham secado. No lugar delas, havia apenas fogo. Eu enviei o arquivo criptografado para o Dr. Ricardo naquela mesma hora. Liguei para ele de um celular pré-pago que comprei na padaria. "Ricardo, eu tenho a prova. Eles querem me interditar. Eles querem me matar." Ricardo ouviu tudo em silêncio. Quando ele falou, a voz dele tremia de raiva contida. "Helena, saia dessa casa agora. Vá para um hotel. Não coma nada. Não beba nada. Eu vou pedir o divórcio litigioso e uma medida protetiva amanhã cedo. Mas esse vídeo nós vamos guardar. Vamos deixar eles virem com tudo. Vamos deixar eles acharem que ganharam." E foi o que fizemos. Saí de casa naquela noite. Deixei um bilhete dizendo que precisava de espaço. Gustavo me bombardeou com mensagens fingindo preocupação, mas eu sabia que ele estava em pânico porque o plano do jantar tinha ido por água abaixo. Ele entrou com o pedido de divórcio primeiro, alegando abandono de lar e insanidade mental. Ele foi agressivo. Ele queria guerra. E agora, estamos aqui, de volta ao tribunal. A juíza olhava para o tablet que o Dr. Ricardo tinha acabado de colocar na frente dela. O vídeo começou a rodar nos telões da sala de audiência. O som estava no máximo. A voz de Gustavo encheu a sala. "Aquela idiota toma qualquer coisa. Eu seria o viúvo inconsolável mais rico do Brasil." O silêncio no tribunal era absoluto. Até o ar-condicionado parecia ter parado de funcionar. Eu olhei para Gustavo. A cor tinha drenado do rosto dele. Ele estava cinza. A boca dele abria e fechava, mas nenhum som saía. Ele olhou para o advogado que estava com a mão na testa, sabendo que a carreira dele tinha acabado de levar um tiro. Olhei para Bianca na galeria. Ela não estava mais sorrindo. Ela estava segurando a bolsa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela olhava para a porta de saída, calculando se dava tempo de correr. O vídeo acabou.
A juíza, uma mulher de uns 50 anos que até então parecia entediada com mais um caso de divórcio de ricos, tirou os óculos. Ela olhou para Gustavo com um desprezo tão profundo que eu quase senti pena dele. Quase. Senhor Gustavo, a juíza disse, com uma voz gelada. O que acabamos de assistir configura, no mínimo, tentativa de estelionato, lesão corporal grave pela administração não consentida de substâncias psicotrópicas, conspiração e violência psicológica e patrimonial. Excelência, isso é montagem. É IA, deepfake. Gustavo gritou, levantando-se desesperado. Ela é louca. Ela forjou isso. Sente-se. A juíza trovejou. A perícia digital vai confirmar a autenticidade. Mas pela sua reação e pelos detalhes que batem com os laudos toxicológicos que a senhora Helena anexou ao processo hoje de manhã, eu não tenho muitas dúvidas. Ah, sim, eu tinha feito exames de sangue e cabelo no dia em que saí de casa. Havia traços de haloperidol e quetiapina no meu organismo suficientes para derrubar um cavalo. Prova material. A juíza virou-se para o oficial de justiça. Por favor, chame a segurança e a polícia. Eu estou convertendo esta audiência de conciliação em uma ordem de prisão preventiva, por flagrante delito continuado e risco de fuga. O quê? Gustavo guinchou. E a senhora? A juíza apontou para Bianca na plateia. Não saia do lugar. A senhora é cúmplice confessa no vídeo. Oficial, retenha aquela mulher. O caos se instalou. Gustavo tentou argumentar, tentou usar o charme, tentou gritar. 2 policiais entraram e o algemaram. Ver aquele homem, que sempre se achou intocável, sendo dobrado sobre a mesa e tendo as mãos presas nas costas, foi a visão mais bonita que eu já tive. Mais bonita que qualquer pôr do sol na Toscana. Helena! Helena! Diz para eles pararem. Eu sou seu marido! Ele gritava enquanto era arrastado. Era só uma brincadeira. Eu te amo. Eu me levantei. Caminhei até ele, que parou de se debater por um segundo, esperando que a esposa boazinha o salvasse. Cheguei bem perto do ouvido dele e sussurrei. Você estava certo sobre uma coisa, Gustavo. O dinheiro é todo meu, e agora você vai ser o presidiário mais pobre do Brasil. Ele foi levado. Bianca saiu algemada logo atrás, chorando e gritando que foi manipulada, que não sabia de nada. Traidores não têm lealdade nem entre si. A audiência terminou com a juíza negando todos os pedidos dele, concedendo o divórcio imediato por culpa exclusiva do cônjuge, e expedindo mandados de busca e apreensão na nossa casa e na casa da Bianca. O desfecho? Gustavo está preso há 6 meses, aguardando julgamento. As acusações se acumularam: tentativa de homicídio pela mistura de remédios, falsidade ideológica, estelionato. O advogado dele abandonou o caso. Ele está sendo defendido por um defensor público. Bianca fez um acordo de delação premiada. Entregou tudo. Contou como Gustavo planejou tudo desde o dia em que meu pai morreu. Ela pegou uma pena menor, mas perdeu a licença de personal trainer e está respondendo em liberdade, com tornozeleira eletrônica. Ninguém na cidade quer contratar a envenenadora. E eu? Eu vendi a mansão. Vendi o Porsche. Queimei os pneus antes, metaforicamente. Doei todas as roupas que Gustavo comprou para mim. Assumi a presidência da empresa do meu pai. Fiz uma limpa no conselho. Estou trabalhando muito, mas agora é para mim. É pelo meu legado. Minha saúde voltou. Parei com os remédios falsos, comecei terapia, voltei a comer comida de verdade. Minha mente está afiada como uma navalha. Às vezes, eu acordo no meio da noite, ainda com medo de ouvir a voz dele. Mas aí eu olho para o lado, para o meu criado mudo, e vejo a cópia da sentença da juíza emoldurada. Checkmate, como diria meu pai. Eles tentaram me enterrar. Eles só não sabiam que eu era uma semente. Se você está passando por algo parecido, se sente que está sendo manipulada, que está ficando louca porque seu parceiro diz isso. Não ignore seus instintos. Grave, documente, procure ajuda. A única pessoa que vai te salvar é você mesma. Eu sou Helena Sampaio, e essa foi a minha vitória. Gostou da história?
Deixe seu like, compartilhe com aquela amiga que precisa abrir os olhos. E se inscreva no canal. A gente se vê na próxima história de justiça. Tchau.